E aí, você já mudou de ideia sobre o Zubeldia aí? Já mudou a sua opinião sobre o Zubeldia? Ó, se eu ouvir um cara falar uma coisa dessa pra mim, eu juro por Deus, cara, que... Mas, vamos lá. Foi do jeitinho dele, mas foi, né? O São Paulo Futebol Clube ganha o jogo, então, e eu quero falar com vocês umas coisas bem importantes em relação a esse São Paulo. O que nós podemos esperar dele? Né? Porque, assim, o São Paulo é um time que aperta o jogo contra o Botafogo, mas também é apertado contra o esporte, né? O São Paulo ele não tem uma lógica muito grande, a não ser uma afirmação que pode ser feita desde já, que é: o time do São Paulo é competitivo. Seja ele o Real Madrid, seja ele o Náutico, vai competir igual. E isso é um fenômeno jamais visto na história do São Paulo, que pode nos levar a um rebaixamento e pode nos levar a um título de Libertadores de Copa do Brasil. Então acho que uma discussão agora aqui vai ser legal, até para falarmos sobre esse Zubeldia aí. E ponta genial já é do São Paulo. Acho que esse é o tema do vídeo de hoje. Um ponta genial já é do São Paulo, é reforço que não é brincadeira não, tá bom? Então eu quero falar com vocês de tudo, separei temas aqui como o do Arboleda, que deu a volta por cima. Aliás, vendo um gol do Arboleda não é brincadeira não, não sei você, mas eu gosto e gosto mesmo. E também tem o Enzo Dias, que... Rapaz, vamos falar sobre o Enzo Dias e reservar um pouquinho de holofote aqui pra ele também. Tem muitos temas. Então, ó, chega nesse likeão aí, tá bom? Você que tá na coletiva do Juba Futebol, seja muito bem-vindo. Likeão dá uma moral e se inscreva aqui também. Tamo junto? Então vamos lá fazer o nosso vidão aqui. Ó, deixa eu falar com vocês o seguinte. O São Paulo, ele teve uma vitória gigantesca para necessidade que o São Paulo tinha. Eu sei, mas o jogo, mas se não é aquele pênalti, mas se não é aquele gol de bola parada do Arboleda, isso aí tudo bem. Todas essas discussões acho que já até foram bem batidas, né? Agora vamos no dia seguinte passar aí a borracha no que tem de problema e relembrar. Nós ganhamos um jogo enquanto estávamos no Z4, lá embaixo. Precisávamos dessa vitória urgentemente. Vamos pegar agora o Mirassol. E o nosso técnico, o Zubeldia, ele sabe da obrigação de jogar uma final contra o Mirassol. Então esses fatores de a vitória começar a aparecer no Brasileiro, pra mim já é um pouco revigorante, sabe? Dá uma revigorada no meu ânimo. Porque eu tava ontem, antes do jogo, sinceramente, quando o Vasco mete aquele 3-0 no Fortaleza, eu estava aqui desesperado pensando, vamos cair. Esse era o meu pensamento. Acontece que o São Paulo ganhou. E a postura dos jogadores do São Paulo e do técnico, colocando o time titular. É ruim pôr o time titular em meio a uma estreia do jogo contra o Náutico numa Copa do Brasil que tem que ganhar. É perigoso. Ontem o Marcos Antônio se machucou. Mas também, por outro lado, é perigoso cair no Brasileiro, que não pode cair. Então o São Paulo tinha que ganhar do Grêmio mesmo, foi lá e ganhou. Um gol que o São Paulo tomou do Grêmio de puro vacilo individual do que pra mim é o melhor volante do Brasil, que é o Pablo Maia. Então não tem crítica que é o Pablo Maia, não. Errou, errou. Agora, é um cara que tem crédito de sobra, 2 anos contundido, é um cara que, além de ter voltado agora de maneira assim, não tem adjetivo pra demonstrar o quanto foi rápido. O Pablo Maia é um touro, cara. O cara é uma força animal. E aí ele se machuca, tem previsão pra voltar, sei lá, dezembro. O cara volta em maio e tá em campo e já está representando. Ontem cometeu um erro, ele foi dominar a bola, não sabia se ele chutava, se ele chapelava o cara, ele domina na meia força. Era pouca força ou muita. Ou isola ou domina pra ele. Ele dá meia forcinha, pega no cara do Grêmio, o cara dá contra-ataque horroroso. E aí sai o gol. E tudo bem, aconteceu. E foi o que o Grêmio pôde fazer. Então Sabino, Arboleda, Ferrarese, Enzo Dias, pegar esse menino aí, esse Bright White. O Bright White, que eu vi ele falando uma vez que ele é o Samuel Eto'o, melhor que o Eto'o, melhor que o Suárez, melhor que o Benzema, empatado com o Lewandowski tecnicamente, sabe? É um cara que você fica olhando aquela entrevista que ele dá, você fala, esse cara, ele tá mentindo pra ele tá mentindo pra mim ou ele tá mentindo pra nós dois? O que ele tá fazendo aí, se comparando com o Luis Soares? Gabigol, Caleri, esses caras do Brasil aqui, Pedro, ele coloca tudo no bolso, na concepção dele, na opinião dele. A comparação dele é com o Lewandowski, até o Luis Soares, ele tá à frente. Pegou o Sabino, não foi ele, mas um lá tomou um chapéuzinho do Sabino. A Arboleda não passou nem vento com sabão. Sabe o vento, quando vem ensaboado? Veio vento ensaboado contra o Arboleda, não passou nem vento com sabão. E o Arboleda ainda meteu o gol ainda, saiu lá, tirando sarro.
aqui é goleiro artilheiro, sou Arboleda, prazer, muito louco de ver. Então o São Paulo ganha e ganha mesmo. Ganha mesmo. Foi do jeitinho do Zubeldia? Se não tem um pênalti ali, apertado, sim. Se não tem o Pablo Maia errando, era 0 pro Grêmio. Se não tem um pênalti Mandrake no Luciano, era 1-0. Se não tem a bola parada Mandrake ali, que o Oscar pôs a bola na mão do cara, era 0-0. Falta futebol. Falta uma jogada trabalhada. Falta o São Paulo ser mais coletivo, menos individual. Ontem, sem Lucas Moura, sem Ferreirinha, sentimos muito a ausência, né, daquele talento individual. E isso tá fazendo muita falta pro trabalho do Zubeldia. Por que o Zubeldia não é um técnico grande? Um técnico grandioso mesmo? É por causa disso aí. É porque o Zubeldia ele não sabe trabalhar num senso coletivo. Ele não tem o repertório. Ele não tem a variação. O que ele tem ele é um cara resiliente. Sabe o que é resiliente? Resiliente é quando você se adapta aos ambientes, se adapta às realidades, você se adapta. Ele é um cara adaptável. Então ele chega no São Paulo pensando que é o Lanús, né? Vindo de título na LDU, ele pensa que é o Lanús. Aí ele chega no São Paulo, trata o São Paulo como Lanús e dá tudo errado. Ele acaba por um milagre, pra mim, incompetência da diretoria, ele foi mantido. Hoje ele tem que ser mantido, mas quando ele foi mantido, pelo amor de Deus, o São Paulo minimizou, Júlio Casares, Belmonte, eles minimizaram o São Paulo também. E quando do nada o Zubeldia fica, ele pensa, opa, tô sendo vaiado. Opa, Luciano tá sendo vaiado. Opa, preciso fechar a casinha aqui atrás. Opa, preciso colocar moleque da base. E ele vai se reinventando. Hoje, a zaga do São Paulo é excelente. Hoje, os moleques da equipe de base estão jogando já. É Matheus Alves, é Lucas Ferreira, agora o Luca. Já tem alguns jogando, saindo do buraco que estavam. E também, nós temos um Zubeldia incomodado quando o time empata. Né? Ele empata muito, mas está incomodado. Então, um dos males que o São Paulo viveu, beirando um rebaixamento do Brasileiro, hoje nós temos pelo menos uma conversa melhor. Precisamos ganhar no Brasileiro. Temos que jogar uma final contra o Grêmio. Temos que jogar uma final contra o Náutico. Temos que jogar uma final contra o Mirassol. Tínhamos que classificar na Libertadores, fomos lá e classificamos. Então esses discursos me levam para um lugar mais calmo. Ontem eu tava desesperado, não vou mentir não. Ah, você ganhou, tá tudo feliz. Porra, sim. Ontem eu estava desesperado. Não tomei calmante, mas tomei um açúcar demais no meu café pra dar uma relaxada. Café não relaxa, mas eu tomei muito açúcar. Falei, preciso relaxar desse jogo aí, cara. Vim desesperado pra assistir. E hoje eu vendo o São Paulo que ganhou do Grêmio, pega agora o Mirassol e pode ganhar, são ares mais respiráveis, sabe? E é um jeitinho esquisito do Zubeldia. Claro que é. É claro que é estranho. É claro que pra mim não é técnico pro São Paulo. É claro que pra mim o Zubeldia é um cara que a lógica falta enquanto trabalho longevo, um trabalho de longevidade. Mas também não impede dele com esse trabalho maluco, onde o Botafogo e o Sport são a mesma dificuldade, onde o Palmeiras e o Náutico são a mesma dificuldade, onde o Ceará e o Atlético Mineiro lá são a mesma dificuldade, é a mesma coisa. Pra vocês verem como é maluco, ganhamos os 3 da Libertadores fora, jogamos fora, Libertad lá, Tajeres lá, Alianza Lima lá, ganhamos os 3. Os 3. Aí você fala, então acabou. Não, jogamos 2 em casa contra o Libertad e o Alianza Lima e empatamos os 2. Ganhamos fora e empatamos em casa. Qual que é a análise? Faz aí pra mim. Fala pra mim qual que é a análise em cima disso. É bom, é ruim? O que é isso? Vai saber falar? É um time reativo. É um time que não propõe jogo. É um time que tenta. Quando o adversário tá querendo fazer em cima da gente, a gente se fecha e contra-ataca. Comum ganhar fora em perder e empatar em casa. Comum. É maluquice, mas é comum. Tá aí no trabalho do técnico que foi contratado e mantido. E hoje tem que esperar ele fazer. Temos que esperar o cara fazer. Trocar o técnico sem nenhuma eliminação? Não existe. Na zona de rebaixamento, eu concordo, mas ganhou. Vai empurrando com a barriga, mas vai. Tá bom, né? Pelo menos tá menos mal. Queria enaltecer mesmo, além do Sabino e do Arboleda, que você não sabe se é Ferrarese ou Tressoldi e Alan Franco. Todos jogam muito bem. Entram Sabino e Arboleda, todos jogam muito bem. Tá bonito de ver. Tá bonito de ver esse plantel. São Paulo tem 5 zagueiros aí classe A. Classe A. Então, vou pegar o Sabino, que é o que menos tem jogado.
Né? Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Tressoli estão jogando mais que o Sabino. Então o Sabino é o mais reserva deles. Pegar o Sabino hoje e coloca no Flamengo é titular. É assim, papo sério. Pegou o Sabino hoje, pode ser titular do Flamengo e Palmeiras. Atlético Mineiro, Botafogo, todos os times. Cruzeiro vira ídolo. Ídolo. Então eu tô falando sem sarro. Vou colocar no Fortaleza hoje e vira o maior zagueiro da história do Fortaleza. Sabino, põe no Inter, põe titular. Põe no Grêmio, titular. Pega o Sabino hoje, que é o nosso pior zagueiro, é monstrão. Então o São Paulo tá, ó, de parabéns com a zaga que montou. E o Enzo Dias, na direita não dá pra analisar, né? Igor Vinícius tá machucado, o Ferrarese tá improvisado, o Cedric tá poupado, então não vou analisar a direita. Só que o Ferrarese tá voando, hein? Tô amando ver o Ferrarese no São Paulo, ainda bem que compramos. Agora, na esquerda, o Enzo Dias, eu sou um crítico do cara quando não joga. E o Enzo Dias, eu não venho aqui elogiar ele de graça, vocês sabem. Elogiei muito o Wendel de graça e quebrei a cara. Hoje o Wendel é a maior decepção pra mim desse elenco aí do São Paulo. Pode dar a volta por cima? Até pode. Mas pra mim é a maior decepção do elenco do São Paulo total. E o Enzo Dias, que eu acho ele bom, não fico elogiando gratuitamente porque ele passa pouco do meio campo, cruza poucas bolas. O Enzo Dias que eu vi ontem é um guerreiro. Guerreiro! O cara passou do meio campo, ajudou o Oscar, que tá improvisado em alguns momentos na esquerda. Ele cruzou várias e várias bolas ali pra área. Eu gostei demais. E a atitude de combate, de guerreiro, tô aqui pra ganhar. Sabe, não passa nada por ele lá atrás e quando vai pra frente, não fica perdendo bola boba, errando passe bobo. Então o Enzo Dias, ó, aplausos de um cara que quer muito te ver bem, cara. Tomara que o São Paulo compre esse moleque aí, porque tá da hora de ver o Enzo Dias. Parabéns, viu? Hoje merece tudo que é elogio e disparado. O Marcos Antônio machucou, o que é um problemaço, né? Tudo bem que o Pablo Maia volta, a Alisson tá aí, tem o Bobadilha, não chega a ser aquele problema, mas coitado. Quando o cara começa a ser um volante consagrado, sabe o se consagra? Se consagra aí, tudo errado. O termo se consagra tá errado. Mas se consagra aí, se consagre, né? Não tá errado, mas vai lá. Vocês entenderam, tem uma gíria, se consagra. Vai, moleque, se consagra. Ele tá se consagrando, tá virando um volante importante, tanto que o São Paulo comprou ele. Caramba, tava na Lazio, não chegou lá de bobeira, né? Não chegou lá porque era um ceguinho de bola, a Lazio comprou. Não, era bom de bola, a Lazio viu o futuro e comprou. Não deu certo lá, o São Paulo trouxe por empréstimo e comprou. Falou, não, esse aqui é bola sim. E comprou o cara de 24 anos. Então o Marcos Antônio, pra mim, hoje, ele é um jogador que tem uma importância peso 2, tá ligado? Porque ele é monstro. Ele é um cara pro futuro, sim. Então ele machuca, fico preocupado. Mas não vou também, vou arrancar os cabelos aqui. Pablo Maia, pra mim, é melhor que todo mundo. Melhor que o Marcos Antônio, melhor que o Alisson, né? E o Pablo Maia voltou. Então vamos fazer o trampo agora com Pablo Maia e Alisson? Ora, é o time campeão da Copa do Brasil, Pablo Maia e Alisson. E ainda tem o Bobadilha. Marcos Antônio, quero que você volte e logo. Mas hoje eu não tô preocupado com a volância, não. Agora, meus amigos, o São Paulo, ele coloca ali o ponta. O centroavante é problemático ainda. O André Silva tá jogando sozinho. O Zubeldia não coloca o Rian Francisco. Poderia ter colocado o Luciano como centroavante no segundo tempo no lugar do André Silva? Poderia, mas ele não coloca. Ele deixou o time mais lento, isso é importante lembrar. O time com André Silva, Luciano, Oscar fica lento. Enzo Dias, Ferrarese fica lento. Então o São Paulo não fazer gols no primeiro tempo é normal. Zubeldia errou aqui. Não é a Luciano André Silva com o Oscar flutuando, não. Tanto que foi 1-0 pro Grêmio no primeiro tempo. No segundo tempo, ele tirou o Pablo Maia. Ele tirou o Pablo Maia e colocou o Luca. Aí entra o ponta rápido. Quando entra o ponta rápido, fica Lucas Ferreira, Luca. Aí tudo bem, o ataque era Oscar, Luciano e André Silva, mas tinha 2 pontas rápidos. O São Paulo começa a martelar e faz 2 gols. Então não ter velocidade levou a 1-0 pro Grêmio. Colocar velocidade levou a 2-0 pro São Paulo. E acaba 2-1 o jogo tempo a tempo ali. Então fica muito claro que o Luca tem que jogar. E o Zubeldia, ele é muito teimoso. Essa do Luciano aparecer agora no lugar do Lucas Moura, do Ferreirinha, tá errado isso aí. Mas deu certo, é o que importa. E o Luca, ele começa o primeiro jogo da Libertadores contra o Libertad e mete o gol da virada. O gol do empate que nos classificou. Foi um gol importantíssimo no Morumbi, quando tínhamos 10 caras e o adversário tinha 11. Então o Luca, ele chega e bate no peito e fala, não vim aqui por mera casualidade. Eu vim pra ficar.
Esse é o Luca, prazer, eu sou o Luca. Chegou ontem, ele já começa a jogar também e ele começa a fazer o samba do maluco ali. Lembra aquele baixinho do São Lourenço? Como é que ele chama aquele baixinho do São Lourenço? Você lembra quem que é o baixinho do São Lourenço? Eu esqueci o nome dele agora, vou lembrar. Ele era um cara que é ponta esquerda e o São Paulo olhou com olhos muito curiosos pra ele. Nós, torcedores são paulinos, ficamos olhando pra ele e pensando, poxa, esse rapaz poderia ser comprado pelo São Paulo. Olha como ele fica ensaboado, rabiscando ali. Mais ou menos o que o Soteldo fazia. Até do São Lourenço, ele era o Soteldo do São Lourenço. Me fugiu o nome dele aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Ele é o Naruel. É Naruel também, né? Não vou lembrar agora. Eu vou pôr ele na capa do vídeo. Mas ele é o Naruel, ele é alguma coisa. Se eu não me engano, é Naruel. Barcos. Naruel Barrios. Naruel Barrios, não é isso? Naruel Barrios. Vamos tirar essa prova dos 3 aqui. Naruel Barrios. Acho que é esse mesmo. Olha, a memória veio, hein? É ele mesmo, o baixinho do São Lourenço, Naruel Barrios. O São Paulo, uma vez, ele tava de olho nesse Naruel Barrios aqui e ficava tentando ali, ó. Vamos ver se dá, se não dá, tal. São Paulo nunca oficializou que fez a proposta. Mas aí, o que ele faz? Ele pega e fica rabiscando, costurando pra lá e pra cá. É um jogador interessante. E eu quis sempre que o São Paulo tivesse esse cara. Quando eu trouxe o Ferreirinha, acabou a necessidade que o Ferreirinha joga mais que ele. Agora, olhando pro Luca, vocês pararam pra perceber o que o Luca fez ontem? O Luca, ele pega a bola, logo na hora que ele entra, e começa. Vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, pum, toma carrinho, pega e fica rabiscando. Ele fica rabiscando ali no gramado. Então, como ele tá ali rabiscando, ele é um ponta rápido que dribla, o adversário tem que marcar. Tanto que é comum sair gol de zagueiro, sair gol do centroavante, porque o ponta tá roubando a cena. Ele tá caindo pra cima do marcador. Então, o Zubeldia, que relutou demais em colocar o Lucas Ferreira e Luca, hoje ele pode olhar pro time do São Paulo e pensar, não preciso mais do Naruel Barrios, talvez. Não preciso mais daquele cara da Ponte Preta, aquele ponta da Ponte, aquele camisa 7, que tinha 34 anos, que o Zubeldia gostou do cara. Hoje você olha pro Lucas jogando e essa rabiscada toda que ele dá aí, é sim o que nós mais precisamos. O ponta cracaço já é nosso. Nós não precisamos ir comprar no mercado, não. E a Europa que se vire. Vão querer o Luca, vão querer o Lucas Ferreira, e eles que se virem. Nós temos os caras aqui. André Silva, ou Calério, ou Luciano, com 2 foguetes desse, tipo Luca e Lucas Ferreira, o gol sai. Tem Lucas Moura pra coordenar, tem Oscar pra coordenar, tem o Ferreirinha pra voltar, e eu ainda ouço que isso aí não é o elenco? Eu ainda ouço que o elenco é reduzido? É reduzido sim, quando o técnico não quer usar o que ele tem de melhor. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, ó, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!